Todas essas perguntas estão sendo feitas para todos os candidatos, deixando claro isso. E apenas 2 candidatos ainda não toparam participar. Eu acredito que não vão topar. Um deles é o Ricardo Nunes e o outro é José Luiz da Atena. Foram os únicos que não toparam participar disso daqui. A gente está gravando previamente com todos os candidatos e depois a gente vai colocar no ar, obviamente na íntegra, mas nenhum candidato está sabendo da pergunta que foi criada, ok? A gente está gravando tudo na mesma semana. Então a gente vai para a segunda fase agora, que é uma fase dinâmica de RH. Fica tranquilo, você vai ter que dançar, não vai ter que fazer nada. Dinâmica. Cara, de você espera qualquer coisa. Não, mas tá tranquilo. Mas tá indo bem, é um papo legal. Tá. E aí eu trouxe aqui, junto com a Renata, a gente elaborou umas perguntas dinâmicas para saber o que você preferiria. Tá? Se quiser se estender um pouco ou não. Para conhecer mais o seu perfil mesmo como pessoa, já que a gente está querendo te contratar para uma função muito importante que é a Prefeitura de São Paulo. E a Prefeitura de São Paulo, ela é diferente do que você já fez até agora. Então vai acontecer situações na sua vida. Queria saber como que você reagiria a essas situações, tá bom? Mas primeiro, uma situação baseada no seu lado humano, Ricardo, pessoa, sem coletivo, sem partido, Ricardo. Tá bom. Você prefere trabalhar 1 hora extra, vai ser complicado, vamos lá. Você trabalhar 1 hora extra, mas ter 1 hora de intervalo, ou trabalhar sem intervalos, mas sair 1 hora mais cedo? Tem que responder assim, porque eu já defino a jornada de trabalho reduzida. Posso ouvir? Quero ouvir a sua opinião. Cara, com a tecnologia que nós temos hoje, com os robôs e tudo isso que a gente tem à disposição, nós temos clareza que hoje a jornada de trabalho poderia ser 30 horas. Com todo mundo trabalhando. Semanais, né? Vamos deixar claro. Semanais. Não, semanais. não falar mensal, ferrou. Cara, não dá. Não, 30 horas semanais para deixar claro. Certo, entendi. 1 hora por dia. Nós queremos usar a tecnologia e queremos acabar com o desemprego. Então, qual é a nossa política? Emprega todo mundo, reduzindo a jornada de trabalho. Por que isso é bom? Porque as pessoas vão ter mais condições de trabalhar e estudar. Que é uma coisa que hoje é irreal. Um trabalhador que trabalha uma jornada que tem o transporte, vai estudar à noite e não vai cuidar da casa, não vai ter vida pessoal. Então, entendi. Nós queremos equilibrar. A intenção redução da jornada de trabalho. Tá. Entender o que ele preferiria, né? Porque na nossa pergunta a gente fala da hora extra ou de sair mais cedo. Então, acho que fica claro que ele preferiria sair mais cedo, né? Porque aí reduzir a jornada de trabalho. Sempre, né? E equilibrar mais com a sua vida pessoal. Mas acho até que tem a ver com o perfil dele. Como ele é um cara da marmita, você é um cara que, tipo assim, você não gasta 1 hora, às vezes, pra almoçar. Você come e continua trabalhando. No nosso caso lá, do metrô especificamente, que é uma realidade muito peculiar, é por aí mesmo. Você não tem essa coisa de 1 hora dar uma saída e trabalhar. A gente até faz 1 hora, mas se acontece alguma coisa na estação, a gente... Você preferiria abdicar, às vezes, do almoço pra sair mais cedo, se você pudesse escolher, do que ficar 1 hora a mais no seu trabalho? Tá. Vamos lá. É uma situação que eu sei que não tem a ver com você, mas vamos lá. Você é assaltado, mas você tá armado. Imagina que você tá armado com uma faca, com alguma... Obviamente, imagino que você é anti-armas, mas você tá com uma faca, um canivete, você tava cortando uma maçã meia hora atrás. Sim. Você é assaltado, bicho. Arma na tua cabeça, tua mulher tá do seu lado, você reage, você entrega tudo que você tem, como que você faria? Entrega tudo que tem. Dialogaria? Tentaria falar com... Não, dialogar também não. Agora, não se arriscar. Eu acho que quando você entra numa situação em que tem 2 armas envolvidas, não vejo sentido de reação. Melhor... Só por alguma situação assim? Você já foi assaltado? Porque eu pergunto, porque as pessoas normalmente tendem a responder, mas na hora, sempre falando, mas eu reagi diferente, fui no impulso. Já te aconteceu alguma coisa assim? Não, comigo não. Tá. Você já assaltou? Às vezes também pode ter assaltado. Já fui assaltado com arma e entreguei. Já foi assaltado com arma? Já. Entregou o quê? Celular. Foi aonde? Aqui em São Paulo? Nossa, faz muitos anos isso. Foi em São Bernardo. E aí o cara te assaltou, pegou o celular, você entregou, chamou a polícia, não chama a polícia, como que você reage numa situação dessa? Você é a favor desse cara ser preso, não ser preso? Você entende a situação? Tem que registrar o BO, né? Tem que fazer esses procedimentos de cancelar a linha e tudo mais. Acho que é importante fazer. Agora, com a desigualdade social que nós temos no mundo hoje e na cidade não é diferente, cada vez mais esse tipo de situação vai acontecer. Nós precisamos ter uma cidade que tenha mais possibilidade de trabalho para todo mundo, que não tenha fome,
que não tenha desemprego, que não tenha esse massacre social que a gente vive, vai ser uma cidade que vai ser muito menos violenta. Mas você tem raiva de um assaltante que te assalta? Ou você... Tem, né? Tem. Pô, pegou o celular. É porque tem gente que poderia falar que não... Hoje o celular é muita coisa que a gente usa pra trabalhar, você não tem como fugir de ter um celular. Entendi. Então, não tem como ficar feliz com uma situação dessa. Mas você gostaria que esse cara fosse punido pelo assalto que ele faz, ou você entende ele como uma vítima da sociedade? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente, sempre quando individualiza, tem dificuldade de ver o problema como um todo, né? Acho que essa situação da violência, a gente precisa, estrutural a resposta, não tem jeito. Então a gente precisa dar uma resposta que venha nessa estruturação, que é a gente reduzir o máximo que a gente puder a desigualdade social. A cidade tem dinheiro, tem 111 bilhões de orçamento. Então nós temos condições de ter toda uma política pública que vai reduzir isso aos poucos, né? Então acho que nosso caminho é por aí. Eu acho importante a gente fazer a pergunta agora, Maurício, sobre honestidade, né? Em relação à fome que ele trouxe, para a gente entender um pouco como que ele funciona. Então vamos lá, você tem uma família com fome, mas você não tem dinheiro algum. Você roubaria para alimentar sua família? Roubaria uma coisa simples no mercado para não ficar com fome. Tá. Porque a fome, ela determina se você vai viver ou não. Perfeito. Lembrando que nenhuma resposta é juízo de caráter, nada. A gente tá tentando entender o que eu cada um sei pensa. que tem gente que pode ser que não concorde comigo, Tudo mas certo. se eu tô com fome, não tenho dinheiro, não tenho como resolver nada, não vou ficar com fome. É isso, não tem certo e errado aqui. Não tem certo e A gente errado. quer entender como você pensa. Como você pensa. Tentaria ver outras soluções antes, mas se eu tivesse no limite do limite... Furar fila para conseguir chegar no horário de trabalho ou esperar a fila inteira, mas chegar atrasado e correr o risco de uma retaliação? É um dilema que a gente vive no dia a dia, né? No trânsito, eu acho que eu vivo muito isso, farol vermelho e tal. Eu acho melhor esperar a fila. Já esperar, tá bom. Lembrando, Melhor. Melhor porque você tem que aprender com a situação. Nós temos que... chegar um pouco mais cedo no outro dia, tal, resolver a situação. Acho que eu posso fazer essa aqui. Vai. Você preferiria ser um grande chefe, mas um ser humano terrível, um chefe ali, né, com resultado, performance e tal, mas que ninguém admira ali como pessoa, ou ser um chefe ruim, mais ou menos, vai levando ali, empurrando com a barriga, mas que é um coraçãozão, acolhe todo mundo, abraça. Não tem terceira possibilidade, que é os dois, competência e... Dessas duas. Depois você pode jogar... Desculpa, você acha que isso existe? Você acha que é possível ser eficiente, ter uma excelente performance e ainda ser bom coração e acolher a galera? Porque assim, eu acho que a gente não pode terminar em si mesmo. Né? Isso é Neruda, Pablo Neruda. Meteu Neruda, mano. Que ele fala muito dos comunistas, né? E a gente é comunista, a gente tem essa coisa de ter muita consciência coletiva, de não terminar em si mesmo. Então, quando a gente não fica se agarrando em eu tenho que ser o grande, só eu que vou fazer algo. Quando a gente consegue soltar um pouco isso, né, desse mundo você S.A. que foi criado, não que eu acho que a pessoa ela tem que ter a sua responsabilidade, tem que buscar o seu mérito, tem que buscar melhorar, tem que estudar e performar bem e tudo mais. Não sou contra isso, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem que conseguir soltar um pouco, porque nós não vamos fazer nada sozinho. Mesmo alguém que tem uma responsabilidade vai precisar de muita gente junto. Então eu acho que a gente tem que conseguir lutar para associar os dois. Você pode errar, talvez de não conseguir todas as metas, talvez em algum momento você ficar nervoso e tal, mas eu acho que a gente tem que ter consciência do que está acontecendo. Pô, eu fiz isso aqui e não foi legal, eu acho que eu tenho que tratar bem as pessoas para aprender com isso. Não vale a pena você ficar brigando loucamente com alguém porque cometeu um erro. Ao contrário, todo mundo tem que aprender com aquilo para que todo mundo cresça junto. Sua resposta foi maravilhosa. Mas nessa situação, entre um e outro, qual que você escolheria? Eu continuo com a minha resposta. Eu não vou me posicionar nessa resposta, viu, Neto? Não, mas é porque, de fato, eu não acredito nisso. O que eu acredito tem a ver até com o que a gente estava falando sobre vida pessoal e prioridade no trabalho. A gente tem que buscar o equilíbrio. A gente tem que ter essa consciência. Mas, Ricardo, você não acha que isso pode virar uma contradição e um dilema ainda maior para você ao assumir a prefeitura, por exemplo?
Porque, assim, por mais que você seja coletivo, é você sozinho que vai estar ali, né? Em muitos momentos. É você indivíduo. É você que está aqui agora, sendo entrevistado pela gente. Né? Então, como é que você lida com isso? Porque tem o seu ego também, tem a sua natureza. Então, como é que você vê esse dilema para você viver daqui para frente, quando você estiver empoderado ali, sentado nessa cadeira? Eu acho que esse dilema, né, voltando à Neruda, se dissolve enquanto a gente consegue ver que nós temos uma responsabilidade, e no caso eu vou ter essa responsabilidade, para dialogar aí com o que você está falando e tudo, mas eu não estou sozinho. Então a gente realmente vai fazer um trabalho super coletivo. Você já liderou? Eu lidero já no dia a dia. Mas assim, um cargo, não futebol, por exemplo, não liderar uma coisa, uma festa, mas assim, liderar uma empresa, alguma coisa mais relacionada a trabalho, gerenciar pessoas, você já fez isso? Cara, eu entendo a entrevista de vocês, sabe? Entendo de verdade e eu acho que o papel de vocês tá correto, vocês têm que insistir nessa linha. Mas eu vou insistir na nossa linha aqui, que é uma linha realmente de a gente conseguir fazer uma superação do mundo que a gente vive hoje, e essa superação, ela vai se passar por transformar as coisas em um projeto coletivo. Para nós isso é muito forte, sabe? Então, nós temos responsabilidades, lideranças individuais? Temos. Mas sempre vai ter a equipe, sempre vai ter um coletivo trabalhando junto. Então, já tem isso acontecendo, desculpa te interromper. Há uns movimentos, assim, né? Alguns deputados federais no Brasil, bancadas coletivas, assim, que é uma coisa meio recente. Aí você gostaria de colocar isso no poder executivo. É o que a gente chama de poder popular, sabe? A gente tem as experiências que a gente está fazendo por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para ficar bem dito. Nós tivemos outras candidaturas 2 anos atrás de pessoas que foram muito bem votadas, mas que não são candidatas nessa eleição. Por quê? Em tese, como é a pessoa mais votada e tudo mais, deveria continuar. Muitas pessoas acham isso. Mas para nós, esse revezamento é importante. E até o revezamento na própria política seria mais importante. Ter outros nomes. A gente está vivendo há muitos anos na base de um nome, de outro nome e tal, e o país fica sem referência. Sem novas referências. O que acontece com o processo eleitoral vem um youtuber, vem uma coisa, leva o debate para um lugar que não discute os problemas reais do que a gente está vivendo. Mas por quê? Porque você precisa alavancar no nome, artificialmente. Então esse está sendo um problema concreto do nosso país. Toda eleição a gente tem que alavancar artificialmente. E o que a gente está fazendo é diferente também nisto. De a gente conseguir rodar o cargo. De você é responsável hoje de falar em nome de todo mundo? Hoje é. Amanhã você pode estar nos bastidores para coordenar. E a gente vai revezando. Isso é muito mais saudável. Entendi. Vocês têm uma democracia dentro desse grupo coletivo. Exato. Que vai definir. No caso, você é a figura que estaria ali comandando, mas não necessariamente as suas decisões são... Exatamente, bom ponto. Tudo que decide não é o que mando. Isso é diferente dos outros partidos, de verdade. Será que não seria ideal a gente conhecer quem são essas outras pessoas que estão com você? Sim, mas já são as pessoas mais ou menos públicas, né? Que estão no dia a dia da coordenação de campanha. A gente tem uma coordenação coletiva com todas as candidaturas presentes. Para vereador, a vice, que é a Júlia, enfim... A Vivian Mendes, que é a presidente estadual, o Leonardo Péricles, que é o presidente nacional, estava em São Paulo esses dias. Entendi. E aí então vocês que vão definir juntos o caminho da população, da cidade. Exato. E a gente acredita que assim é melhor, porque se colocar o poder na mão de um só, o erro é maior. Se eu tiver 3, 5 cabeças pensando juntos, a chance de erro é menor. Saquei.